Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da plataforma e dizer que é com muito prazer que respondi a esse convite e que estou aqui presente e espero, enfim, não desapontar a expectativa da colaboração. Eu vou falar sobretudo sobre o caso português e, enfim, respondendo a um hábito que eu tenho, vou começar por enunciar primeiro o problema, porque se nós não percebermos o problema em que estamos, nunca perceberemos a solução ou a necessidade de solução. E continua a ser importante perceber o problema, porque continua a haver umas ideias por aí que acham que nós temos um problema porque houve uma crise internacional. Isso é o mesmo que alguém que constrói uma casa num leito de cheia e depois uma cheia lhe destrói a casa e acha que a culpa é da cheia. E, no fundo, a nossa situação é muito semelhante com essa. De modo que é importante que se perceba, e por isso eu ia... Também, enfim, não tenho exatamente a resposta à pergunta que é formulada no enunciado da conferência, daí que eu tenha alterado ligeiramente o título da apresentação, de forma a tornar-o mais compatível, pelo menos, com o meu quadro mental. O gráfico é talvez demasiado técnico, mas atenham-se mais à explicação do lado direito. Portanto, nós temos uma situação de partida que, em termos de quadro económico, é típico de um excesso de procura interna com desemprego e um déficit externo. Portanto, isto em termos de variáveis de desequilíbrio, significa que temos uma falta de competitividade, portanto, temos uma taxa de câmbio real demasiado apreciada, o preço relativo da nossa produção é demasiado elevado e temos os recursos económicos subaproveitados e daí o nível de desemprego que tínhamos antes da crise ter despoltado, entretanto subiu. Por outro lado, temos um problema de eficiência económica e este, portanto, é mais estrutural, é mais complicado de resolver e que aquele quadro pretende ajudar a perceber se eu o conseguir tornar inteligível. Isto significa, portanto, a coluna mais à esquerda representa o gap entre o PIB per capita português e a média europeia. Usando aqui para a média europeia a média dos 15 países que normalmente são utilizados como referência, os Euro 15. E como veem, nós temos um gap considerável. Esse gap é explicado, apesar de nós trabalharmos mais do que a média europeia, é o que mostra a terceira coluna, portanto, nós temos um esforço maior do que a média europeia, mas temos duas outras adversidades. Por um lado, atualmente não estamos a conseguir utilizar todos os nossos recursos, e daí que temos um gap de emprego. Portanto, a nossa taxa de emprego, isto é, a percentagem da população disponível para trabalhar que nós conseguimos empregar, está abaixo daquilo que a média europeia consegue fazer, mas muito mais grave, e esta é a segunda coluna, muito mais grave, a nossa produtividade horária é muitíssimo mais baixa do que a média europeia. E este é o nosso grande problema de fundo. Isto é devido a este gap de produtividade, basicamente, que explicamos o nosso gap de rendimento. E, portanto, a nossa diferença face ao rendimento europeu resulta basicamente deste gap, não obstante o compensarmos parcialmente trabalhando mais do que os outros, ou pelo menos trabalhando mais tempo. Por outro lado, e olhando para o percurso histórico, porque estas coisas são importantes serem olhadas no percurso histórico, este gráfico tem como referência o PIB. Portanto, a linha dos zeros é o PIB. Portanto, as outras variáveis que são aqui representadas estão representadas em percentagem do PIB, para normalizar a série. E o que nós vemos, portanto, a linha encarnada mostra a evolução da procura interna, portanto, daquela que é a despesa interna em consumo e investimento. E o que nós vemos é que, pelo menos nos últimos 50 anos, a procura interna esteve sempre acima da produção interna. Enfim, com oscilações, temos ali o período de 83 a 84, que foi a última grande crise que tivemos, que precisou da assistência do Fundo Monetário Internacional. Mas, enfim, durante a maior parte deste percurso, aquilo que nós tínhamos para gastar, o rendimento disponível da nação era maior do que o PIB. Portanto, o rendimento disponível da nação é o que nós temos para gastar e que resulta daquilo que nós produzimos, menos aquilo que temos que pagar ao exterior pelos recursos que utilizamos do exterior, nomeadamente capital, quer pelos lucros do capital utilizado, quer pelos juros do capital emprestado, mais as transferências que fazem a nosso favor.
basicamente remessas de imigrantes e transferências da União Europeia. É o que mostra aquela linha, as barras castanhas. E, portanto, durante a maior parte deste período, o rendimento disponível era maior do que o PIB e cobria uma boa parte do excesso de despesa. E, portanto, nós conseguimos viver com algum conforto, tirando um período ao outro, como foi o período de 83 e 84, relativamente equilibrados entre o que tínhamos para gastar e aquilo que gastávamos. Uma alteração significativa que ocorreu a partir de meados da década de 90 e que tem passado despercebida a muita gente é que esta almofada que acrescia à nossa produção foi-se gastando. E quando nós, por exemplo, em 95, esse rendimento disponível era cerca de 7% superior ao PIB, atualmente é 2 ou 3% inferior ao PIB. Ou seja, neste período todo, perdeu 9%. E nós, pela primeira vez, nos últimos 50 ou 60 anos, temos um rendimento disponível mais baixo do que aquilo que produzimos. Coisa a que nunca estivemos habituados. Esta série tem 50 anos, mas se a reproduzirmos até aos 60 anos, que é a série mais antiga que eu tenho, verificamos que é a mesma coisa. Pela primeira vez, temos o rendimento disponível abaixo daquilo que produzimos. Mas mantivemos, como podem ver pela linha encarnada, mantivemos o mesmo nível de despesa. Isto é, não ajustámos a despesa às nossas capacidades. Mantivemos uma inércia de comportamento. É claro que essa diferença teve que ser suprida com empréstimos externos, com recurso à poupança externa. E, portanto, aquelas barras azuis são os empréstimos anuais a que recorremos à mobilização de procura de poupança externa que tivemos que recorrer, o que deu um empilhamento de dívidas que hoje, em termos líquidos, portanto, o que devemos menos aquilo que nos devem a nós, representa cerca de 115, 120% do PIB. Portanto, cerca de 15 meses de rendimento. O que é que contribuiu para esta queda? O que é que contribuiu para esta queda do rendimento disponível? Duas coisas. Por um lado, é o que mostra as barras verdes, é a queda das remessas, basicamente das remessas, somando as transferências europeias, que em meados da década de 80 representavam 8, 9% do PIB e atualmente representarão uns 2% do PIB. E como nós vimos há pouco, como tivemos que suprir a diferença entre o que gastávamos e o rendimento que tínhamos com empréstimos externos, isso foi-nos acumulando dívida. E a acumulação dessa dívida obrigou-nos a ter que pagar juros. Como a dívida crescia, a fatura dos juros crescia, que é o que temos, né? São as barras azuis para baixo, que mostram, portanto, o acréscimo de despesa que temos que fazer. E, portanto, as duas componentes somadas, a queda das remessas com o acréscimo de juros que temos que pagar, deu, portanto, a linha amarelada ou acastanhada, que é a tal queda do rendimento disponível. Esta queda destas componentes que formam o rendimento disponível tem uma consequência macroeconómica que eu julgo que até aqui não tem sido percebida, porque eu não a vi referida por mais ninguém, mas que é de facto importante. E que é, eu vou dizer o jargão de economista, depois tentarei explicar. Significa que a taxa de câmbio real de equilíbrio da economia se depreciou durante este período. Ou seja, para que a economia funcionasse em equilíbrio, nomeadamente em equilíbrio externo, teria que ter tido uma desvalorização da sua taxa de câmbio real. O preço relativo da sua produção teria que ter baixado. Porquê? Porque como faltaram as almofadas das transferências e tem que se pagar mais rendimentos, nós temos que exportar mais e ou importar menos para fazer a diferença. Portanto, temos que ter uma balança comercial menos deficitária ou superavitária. E isso consegue-se com a redução do preço relativo da produção. Portanto, quando nós, por vezes, vemos alguns indicadores que põem em dúvida se nós precisávamos desvalorizar ou não, utilizando apenas para os custos laborais, esquece desta componente, é que eles teriam que estar mais baixos para manter o equilíbrio. Isto é, nós temos que ser mais competitivos hoje do que éramos em 95, por exemplo, que é quando esta série, que é quando a balança estava equilibrada. Temos que ser mais competitivos porque hoje temos que ter um déficit comercial muito menor, se não superávit, do que tínhamos na altura. Bom, e portanto, é esta situação que nos leva ao processo de ajustamento em que hoje estamos metidos. Porque o que é que a crise internacional tem no meio disto tudo? A crise internacional foi a secagem do financiamento que nos permitiu alimentar estes desequilíbrios durante muito tempo. Portanto, essa secagem é que é, de facto, é a cheia que nos inundou a casa, mas nós é que construímos a casa no leito cheia.
E, portanto, agora, para perceber o ajustamento que temos que fazer, eu vou ser um bocadinho técnico, mas vou tentar, enfim, simplificar depois as explicações. Portanto, nós temos um nível de despesa muito superior ao rendimento que temos. Portanto, nós temos que ajustar a nossa despesa interna cerca de, pelo menos, 8, 9% do PIB. Estamos a falar basicamente de consumo, não vamos ajustar investimento. Se ajustarmos investimento, estamos a sacrificar o potencial de crescimento. Portanto, o nosso consumo público e privado tem que se reduzir cerca de 8 a 9% do PIB. Portanto, este é que é o grande ajustamento e esta é que é a razão da austeridade. E temos que fazer isto ou sim ou sim. Não temos alternativa a este ajustamento. É claro, temos aqui dois caminhos. Um é reduzir apenas o consumo, os dois consumos, ou reduzir e tentar, à medida que o vamos reduzindo, o próprio PIB vai caindo, ou tentar minorar a queda do PIB por forma a que a compressão seja o menos dolorosa possível. E é isso que vamos tentar ver em que medida é que é possível. Bom, se nós olharmos, bem, isto é, insisto, é técnico, mas eu vou tentar que isto seja simples. Que me perdoem os economistas de não estarem todas as variáveis representadas, certamente que identificarão algumas variáveis que fariam ali falta, mas para a explicação, que é essencial, aquelas são as relevantes. Portanto, temos que o consumo privado é basicamente uma função, quer do rendimento disponível das famílias, quer das expectativas de rendimento futuro. Ora bem, o rendimento disponível das famílias, em cada momento, é o rendimento que é produzido, menos os impostos, mais os subsídios que se recebam do Estado, basicamente. Já vamos ver porque é que isto é importante. Os gastos do Estado, no fundo, é uma variável exógena que o Estado determina. Depois temos o investimento, que é uma função das expectativas do crescimento económico e da taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, menor o investimento. Quanto maior as expectativas económicas, maior será o investimento. E, por fim, a balança comercial é uma função do rendimento, negativa, porque quanto mais rendimento, mais se importa, e uma função negativa e uma função positiva da taxa de câmbio real, quanto aqui a subida da variável significa uma depreciação da taxa de câmbio real. Portanto, quanto mais se depreciar a taxa de câmbio real, mais a balança melhora, quanto mais se apreciar a taxa de câmbio real, mais a balança piora. Depois temos o orçamento, como sabem, é a variável que neste momento está a ser ajustada pela austeridade, que é o resultado dos impostos, menos os gastos, menos os subsídios. Ora, agora vamos ver como é que estas variáveis se interagem. Seguinte, por favor. Portanto, este processo de austeridade cria um círculo que se autoalimenta a si próprio, porque quando o Estado tem que aumentar os impostos e reduzir a despesa, está a reduzir o rendimento disponível das famílias e, portanto, está a disponibilizar menos rendimento para as famílias gastarem. Portanto, não só baixa o consumo público, como baixa também o consumo privado. E este ciclo, só por si, vai se alimentando a si próprio, a não ser que se consiga, de alguma forma, influenciar as expectativas de crescimento futuro. Desejavelmente, e esta é a componente que alguns consideram ser a componente de crescimento da austeridade, é que, ajustando uma situação desequilibrada, se alimenta a expectativa de que a situação vai melhorar no futuro e, portanto, isso possa ter um efeito positivo nas expectativas de crescimento futuro. Mas as restantes variáveis, por exemplo, relativamente ao investimento, nós temos também uma situação que esta de alguma forma era imprevisível e não devia estar a acontecer numa União Monetária, é que, passando ao slide seguinte, a taxa de juro tem vindo a subir. Isto é, nós ao entrarmos numa União Monetária, era de esperar que ao entrar numa austeridade orçamental tivéssemos as condições monetárias estabilizadas. E, portanto, as condições monetárias seriam estabilizadas e o único aperto que a economia sofria era do lado orçamental. Mas porque a União Monetária está disfuncional atualmente e tem os mecanismos de transmissão bloqueados, o que estamos a assistir é, simultaneamente, a um aperto orçamental e a um aperto monetário, que não deveria acontecer em União Monetária. Isto é uma falha da União Monetária, do funcionamento da União Monetária. E, como podem ver, a taxa do crédito, medida como spread face à Euribor, tem vindo a subir. Portanto, embora as condições monetárias da União estejam estabilizadas, que seriam definidas pela Euribor, o gap entre o financiamento que as empresas portuguesas podem aceder tem vindo
a aumentar. E, portanto, há uma segmentação no funcionamento da União Monetária que gera condições díspares dentro da União. E, portanto, é uma União disfuncional, enfim, basicamente porque os mercados monetários estão bloqueados, enfim, por causa das crises bancárias, da crise da dívida soberana, enfim, por várias razões, mas é um facto. Portanto, que isto produz um aperto duplo no processo de ajustamento. O slide seguinte. E, portanto, nós estamos a ter este tal duplo aperto, que é medido, a linha encarnada mede a subida da taxa de juros e a linha azul mede o aperto orçamental que ocorre em 2011 e em 2012. E, portanto, isto significa que a economia está a ser comprimida por um duplo aperto. Voltando 2 slides atrás, por favor, ou das setinhas, esse mesmo. Portanto, basicamente aqui, a variável essencial que pode produzir crescimento é a taxa de câmbio real, portanto, aquele R. Ou seja, a taxa de câmbio real tem que ser ajustada em baixa para que seja pelo lado externo que se consiga criar a alavanca do crescimento no curto prazo. E, portanto, este é o grande desafio que ainda temos que superar. Avançando agora mais 2 slides até ao processo de crescimento. Exatamente. Portanto, aqui os grandes fatores que podem estimular o crescimento são, como disse, a desvalorização da taxa de câmbio real, enfim, que pode ser, uma vez que a taxa de câmbio nominal está fixa, porque pertencemos ao euro, só pode ser feita através do seu sucedâneo, através daquilo que é designado como a desvalorização interna. E as reformas estruturais, porque são elas que vão influenciar a expectativa de crescimento futuro e vão libertar o potencial da economia. Portanto, as reformas estruturais, enfim, temos ouvido falar desde o mercado laboral ao mercado do produto, à maior concorrência, à menor burocratização. Enfim, não vou repetir o enunciado que todos seguramente ouvem frequentemente, mas esse, de facto, é um elemento fundamental. Qual é o problema com este elemento das reformas estruturais? É o tempo de ação. Nós sabemos que isto vai atuar, não sabemos é quando, nem como. Porque, embora as reformas sejam endereçadas ao aumento da produtividade, e a produtividade tem que ser a variável-chave que nos vai fazer convergir em termos reais há de ser a produtividade, mas relativamente à produtividade, nós economistas e, no fundo, e os políticos em geral, temos uma situação que é muito parecida com os biólogos face à vida. Isto é, os biólogos conhecem todos os ingredientes da vida. Conhecem o que facilita a vida e o que desfavorece a vida, o que causa prejuízos. Conseguem, inclusivamente, em laboratório, juntar todos os ingredientes da vida, mas não conseguem criar vida. Como cientistas, pelo menos. Portanto, não conseguem criar vida. Assim estamos nós, economistas e políticos, relativamente à produtividade. Nós sabemos quais são os fatores que criam produtividade, que favorecem a produtividade, que desfavorecem a produtividade. Mas não sabemos produzir a produtividade, em termos macroeconómicos, em termos microeconómicos, sim, mas em termos macroeconómicos não sabemos, nem sabemos quanto tempo é que leva a produzir os seus efeitos. Porquê? Porque a economia é algo muito complexo, que tem muitas inter-relações e as variáveis que se controlam são muito poucas. E de todas as múltiplas centenas de milhões de interações que se processam e que não são controladas, pode haver muitos estrangulamentos, pode haver muitos bloqueios que levam tempo a desfazer-se. Se quiserem uma imagem para ajudar a compreender a dificuldade que há em, sabendo tudo o que é preciso fazer, em produzir aumentos de produtividade, imaginem uma artéria da cidade, ou uma estrada, onde o fluxo de trânsito é muito intenso, na cidade. E os planeadores na Câmara resolvem facilmente o problema duplicando as faixas de rodagem nessa artéria. Portanto, duplicando a faixa de rodagem nessa artéria, à partida duplica a produtividade da artéria. E, portanto, é de esperar que o fluxo de tráfego acelere e, portanto, esvazie mais rapidamente. No entanto, basta que um único carro estacione em segunda fila para toda a nova faixa ficar inutilizada.
Aliás, vejam o 5 de outubro, por exemplo. Se quiserem ter experiências práticas, vejam o 5 de outubro. Basta um único carro. E, portanto, na economia podem acontecer bloqueios desta natureza que contrariam toda a expectativa da ação e que depois levam tempo a desbloquear. Só mais 2 slides rápidos. Só mais o outro. Portanto, basicamente, nós temos um problema de excesso de despesa que tem que ser resolvido através da austeridade e do aumento da poupança. Temos um problema de déficit externo que tem que ser resolvido através da redução da taxa de câmbio real e que há de contribuir para o crescimento. E temos um problema de falta de crescimento estrutural que só pode ser resolvido com as reformas estruturais, de maior flexibilidade, maior concorrência, que venham libertar o potencial da economia. Muito obrigado.